Federal Cast. Então vamos abrir lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, onde temos como título a parábola do juiz iníquo. Acredito que seja uma parábola bem conhecida, né, de todos nós, mas há muitos ensinamentos que necessitam ser relembrados. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 nos diz assim, eu vou ler todo o texto para depois explicar um pouco. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai ao que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, nós temos nessa parábola, Jesus Cristo, ele contando uma história de uma viúva e de um juiz, né? Nós temos alguns personagens e temos essa viúva que todos os dias, né, diariamente, ela importunava esse juiz, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário, e nós temos esse juiz, esse mau juiz, que ele não teme a Deus, nem teme a homem algum, e ele simplesmente vai atender essa viúva, ao pedido dessa viúva, não porque ele tem compaixão dela, ou muito menos por amor, mas porque ele quer que ela deixe de importuná-lo. Então ele diz, vou julgar a causa dessa viúva para que ela me deixe em paz. É basicamente isso. E por fim, ele vai julgar a causa dela. E Jesus Cristo, ele usa essa parábola para falar justamente sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Então, como nós vimos, temos um juiz, temos uma viúva e temos um adversário. Nós temos 3 personagens nessa parábola. A primeira personagem, que é justamente está lá em Lucas capítulo 18, versículo 3, é a viúva. Ela que, como nós vemos diante de toda a Bíblia, né, a partir de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Velho Testamento, nós vimos que as viúvas, naquele tempo, elas não ficavam em boa situação quando o esposo falecia. Normalmente, quando o esposo falecia, é como se elas ficassem sem renda, né? Muitas delas também contraíam dívidas, muitas delas ficavam endividadas. Então, as viúvas, naquela época, elas ficavam em situações difíceis financeiramente falando. E esse adversário poderia ser justamente um cobrador de dívidas ou alguém relacionado a isso, porque elas ficavam em momentos difíceis. Quando a gente lê 2 Reis, capítulo 4, a gente vê Eliseu visitando uma viúva que estava lá pobre, necessitada de alimentos, e ele diz, né, que ela trouxesse os vasos, que ele ia multiplicar o azeite. Quando a gente vê Ruth, né, Ruth e Noemi, a gente também vê a mesma história, né? A gente vê Noemi, ela morando em Moabe e voltando para Belém, totalmente desprovida de recursos financeiros. Então, biblicamente, principalmente no Velho Testamento, as viúvas, elas ficavam em situações difíceis quando perdiam seus esposos. É como se quando elas perdessem os esposos, elas perdessem também a provisão, né? É como se a provisão financeira também fosse perdida. E principalmente se essas viúvas não tivessem filhos homens, né? Filhos homens para cuidarem delas. Então, elas perdiam essa provisão financeira também. Mas também vemos nas Escrituras, na Bíblia, que nós encontramos o Senhor Deus, né? Ele provendo para essas viúvas. Eu queria que a gente abrisse lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 22 e 23, mostrando também que Deus cuida das viúvas. Êxodo,
capítulo 22, versículo 22 e 23. Êxodo capítulo 22 e 23, nós vemos que, apesar dessas viúvas, muitas e muitas vezes estarem em momentos difíceis, sem provisão, sem marido, sem pessoas que lhe ajudem, Deus, ele não esquece delas. Deus, ele não desampara os órfãos, Deus não desampara as viúvas. Então, Êxodo 22, versículo 22 e 23, nos diz que a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se algum modo os afligides e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Então, Deus sempre deixou esse ensinamento, que nós não devemos afligir, né, naquela época, eles não deveriam afligir as viúvas nem os órfãos, porque se eles clamassem a Deus, ele iria os ouvir. E também, porém, nesse texto de Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, essa viúva que o texto fala, que a parábola fala, que Jesus ele cita, não sabemos se ela é pobre, não sabemos se ela é rica, não sabemos se ela está endividada, não sabemos qual é a causa dela com o adversário. Nós sabemos que ela queria que essa causa ela fosse julgada. Isso aqui é só um contexto para falar um pouco sobre as viúvas daquela época, que muitas e muitas delas, elas ficavam desprovidas financeiramente, muitas e muitas endividadas também. Mas, quando nós olhamos para a parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, nós não sabemos qual era a causa daquela viúva. Nós só sabemos que ela tinha uma causa que precisava ser julgada. Poderia ser, né, uma dívida, poderia ser algo relacionado a isso, mas nós não podemos afirmar qual era a causa desta viúva. Quando a gente lê Lucas capítulo 18, versículo 2, nós vemos outro personagem dessa história. E o outro personagem é justamente o juiz iníquo. O versículo 2 nos diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem se respeitava homem algum. Ou seja, era um homem, um juiz, né, que estava ali frente desses processos e essa parte da justiça, mas era um homem que não temia Deus, nem respeitava nenhuma pessoa. Uma pessoa que não tinha, né, compaixão com as outras pessoas. Se não temia Deus, então não olhava para o próximo como a si mesmo, né? Ele não tinha temor a Deus. Então também não tinha compaixão com o outro. Até o título, né, da parábola diz o juiz iníquo, que iníquo quer dizer justamente uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que não age com justiça. Então, o juiz, que é o outro personagem, ele era uma pessoa má, ele era uma pessoa injusta. Muitas e muitas vezes ele agia com injustiça. Não temia Deus e não respeitava homem algum. Temos também, nessa parábola, outro personagem, que é justamente o adversário, né? A quem essa viúva tem uma causa na justiça. Mas, sobre o adversário, a parábola não diz nada, né? Apenas nós sabemos que ela tinha um adversário, mas não sabemos qual era a causa, quem ele era, não sabemos de nada, só sabemos que ele existia e que eles tinham alguma causa na justiça. A viúva tinha alguma causa na justiça em relação a esse adversário. E era por esta causa que ela ia de dia e de noite importunar o mau juiz, para que o juiz ele resolvesse essa causa, né? E essa causa fosse resolvida. Então, nós vemos a história da forma literal, né? Tinha uma viúva, tinha um adversário e tinha um juiz. Eu queria que a gente abrisse também lá em Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8. Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8. Nós também iremos ver uma outra parábola, que se chama a parábola do amigo importuno. Esse texto nos diz algo bem parecido com o que nós estamos estudando.
Versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe-vos por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, Jesus Cristo, antes da parábola, né, do juiz iníquo, lá no capítulo 18, também ele conta uma parábola bem parecida, que fala também sobre importunação, lá no capítulo 11, em que um amigo ele vai importunar outro amigo para pedir pães para um visitante, né, que chegou em sua casa. E o amigo diz: não, se ele não atender, se ele não der agora, ele não vai deixar de me importunar. Então ele acaba conseguindo o que ele tanto quer, justamente pela importunação. E é interessante que quando Jesus ele estava ensinando a parábola no capítulo 11 de Lucas, antes ele fala justamente também sobre a oração. Ele está falando sobre a oração dominical, ele está falando sobre a importância de orar e como orar. Então, quando nós olhamos para Lucas capítulo 18 e Lucas capítulo 11, a parábola do juiz iníquo e a parábola do amigo importuno, nós encontramos semelhança entre elas. A importunação, de tanto importunar, tanto o amigo importuno, tanto o amigo quanto o juiz, eles acabam atendendo aquela causa. E nós vemos que nessas duas parábolas, Jesus Cristo ele quer ensinar a mesma coisa. Como qualquer parábola de Cristo há um ensinamento, essas duas parábolas elas têm um ensinamento semelhante, que é justamente o dever de orar sempre, sem desfalecer. A importância de perseverarmos em oração. Quando nós lemos Lucas capítulo 18, versículo 1, nós lemos o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, Jesus Cristo, ele já deixa bem claro, antes de contar a parábola, o propósito que está contando, que é o dever de orar sempre, sem desfalecer. Se nós abrirmos lá em Lucas, capítulo 17, versículo 22 e 23, nós veremos que esse texto de Lucas 18, ele está sequenciando um capítulo escatológico. Lucas, capítulo 17, 22 e 23, Jesus está falando justamente sobre a vinda do reino de Deus, né? Quando Jesus ele vir uma segunda vez. Então, Lucas, capítulo 17, 22 e 23, nós lemos o seguinte: A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: Ele aqui, ou lá está, não vedes, nem sigais. Jesus Cristo ele quer falar justamente do sofrimento no intervalo da sua ascensão até a sua segunda vinda. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui nesta terra, nós iremos passar por aflições, né? É isso que Jesus Cristo nos diz lá em Mateus 16, 33. Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no capítulo 17, versículo 22 e 23, Jesus Cristo também estava dizendo aos discípulos que viriam dias muito difíceis para cada um deles. E quando ele conta essa parábola, lá em Lucas capítulo 18, ele está justamente alertando aos discípulos a importância de eles não desfalecerem em oração. Apesar de circunstâncias, apesar dos dias difíceis, que eles continuassem orando, que eles continuassem perseverando em oração de dia e de noite. Quando vemos essa lição que orar sempre sem nunca desfalecer, essa palavra sempre, ela não quer dizer que iremos orar 24 horas do nosso dia, né? Nós sabemos que temos também os nossos afazeres, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que dormir, nós temos que nos alimentar.
Mas esse sempre seria constantemente, né? Seria como Daniel, 3 vezes ao dia, ou seria como a viúva que ia de dia e noite importunar o juiz. Não tem uma quantidade, né? Orar sempre é a gente estar constantemente em oração. Isso não quer dizer também que seja 24 horas, isso também não quer dizer que sejam 10 minutos, e uma vez por dia, né? Isso é pessoal de cada pessoa. Sobre orar sempre sem nunca desfalecer também, nós vemos em algumas religiões, ou até mesmo é algo comum de vermos, as pessoas elas achar que o orar sempre está também relacionado a vãs repetições. Orar o Pai Nosso todos os dias, vou orar 3 Pai Nossos todos os dias, orar qualquer outra coisa parecida, e sempre orar as mesmas palavras todos os dias, naquele mesmo horário, como se palavras por palavras fossem fazer efeitos, como se palavras elas tivessem algum efeito. Quando, na verdade, quando a gente abre lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, nós veremos o próprio Jesus Cristo ele falando sobre essas vãs repetições. Quando os discípulos perguntam, né, a Jesus como orar e como se deve orar, então Jesus fala o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que vocês peçam. Então, sabemos que a oração, ela nos conecta a Deus, e a oração também, ela não é uma vã repetição. A oração é algo sincero do nosso coração. É a conversa entre um filho e um pai. É tudo aquilo que estiver dentro do nosso coração. Nós iremos conversar com Deus. E a Bíblia, ela nos ensina, através de muitos textos, como, por exemplo, Salmos 51, versículo 17, na oração de Davi, que Deus ele prefere um coração quebrantado e contrito. Mais do que as muitas palavras, Deus prefere um coração que esteja ali diante dele, um coração que esteja humilde, um coração que esteja sincero. Jeremias também vai dizer, Jeremias capítulo 29, 13, que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a importância de nós estarmos sempre em oração e nunca desfalecer não está relacionado às nossas muitas palavras e o uso das nossas repetições, como se palavras por palavras fossem fazer efeitos, mas de estarmos ali, diante de nosso Deus, diante do nosso Pai, como filhos, com um coração sincero e contrito e humilde diante dele. Um coração totalmente quebrantado diante dele, para falar aquilo que está dentro do nosso coração. Sobre orar sempre também e nunca desfalecer, nós temos muitos textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, que também falam esse ensinamento de Jesus, né? Quando nós abrimos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo ele vai dizer aos Tessalonicenses, perseverar em oração. Quando nós abrimos lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo também vai dizer aos Colossenses, perseverar em oração. Quando nós abrimos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo também vai dizer que devemos perseverar na oração e sermos pacientes na tribulação. Então, se olharmos também para a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, há muitos ensinamentos da importância de nós perseverarmos em oração e não desfalecermos. Assim como Jesus ensina em Lucas 18, a importância de nós não desfalecermos em oração, os apóstolos, né, o apóstolo Paulo e os discípulos e os autores, né, dos livros, eles também vão falar, perseverem em oração. E Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase bem interessante sobre a oração, que nos diz assim,
que a oração é a usina de poder que mantém nossa vida em movimento. Sem oração, não há força para caminharmos vitoriosamente. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina e conecta o altar com o trono. A oração liga a terra ao céu. Então, sabemos que quando nós estamos em oração, nós estamos conversando com o nosso Pai. Nós estamos conversando com o nosso Deus, aquele que nos ama, aquele que nos criou, aquele que nos escolheu, aquele que está conosco o tempo todo. A oração é justamente a comunhão entre o Filho e o Pai. E nos tempos de hoje, nós estamos vivendo uma geração da instantaneidade. Um conceito, né, que nós poderíamos dizer dessa geração de hoje em dia, do século XXI, é a geração instantânea. Antigamente, se demorava horas para se fazer um alimento, se demorava horas para se fazer o próprio fogo, né? As pessoas, elas cozinhavam a lenha. Mas hoje em dia, basta esquentar uma água e colocar no macarrão instantâneo e temos um alimento pronto, né? Questão de minutos. Questão de minutos, nós temos um alimento pronto. Antigamente, para se fazer uma transferência bancária, se demorava dias. Dias para que o dinheiro caísse na conta de outra pessoa, se fosse na lotérica, se fosse no banco tal. Hoje em dia, questão de segundos, você manda um Pix e tudo resolvido. Questão de comunicação da mesma forma. Antigamente, para você entrar em contato com uma pessoa, para mandar uma mensagem, você tinha que mandar uma carta, um telegrama, isso demorava horas, isso demorava dias. Para você conversar com a pessoa, era justamente assim, né? Por correspondência. Acho que a maioria de nós não pegamos esse tempo, mas antigamente era assim, né? As pessoas, elas não tinham esse acesso que hoje em dia nós temos com o WhatsApp também, que é questão de segundos. Eu mando uma mensagem para uma pessoa, a pessoa me responde, a gente liga e a gente conversa em chamada de vídeo, e é tudo muito rápido. Então, nós estamos nessa geração da instantaneidade. E a tendência é cada vez mais, né, as coisas estarem mais avançadas e cada vez mais as coisas serem instantâneas. Porque quanto mais a tecnologia avança, melhor será a nossa relação, né, com qualquer outra coisa. Porém, nós precisamos lembrar que as nossas orações, elas não são atendidas instantaneamente. Que, diferente do Pix, diferente do macarrão instantâneo, ou diferente das mensagens que a gente envia para outra pessoa, as nossas orações, elas não são instantâneas. Sim, pode acontecer que Deus queira responder a cada um de nós instantaneamente, né? Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Mas a maioria das nossas orações, elas demoram a serem respondidas. Elas serão respondidas, elas serão ouvidas, mas nem sempre naquela hora, naquele momento em que a gente quer e que a gente almeja. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que a Escritura diz, né? Sobre as orações, sobre perseverar em oração. Porque a Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 18, através da parábola do juiz iníquo, que aquele juiz, ele mesmo sendo mau, ele mesmo sendo injusto, ele vai e atende ao pedido daquela viúva. Se aquele juiz, mesmo sendo mau, mesmo sendo injusto, atende ao pedido daquela viúva, quem dirá ao nosso Deus, que tanto nos ama, que tem cuidado de nós? Então, eu queria que a gente abrisse lá em Mateus, que a gente abrisse lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3, vai nos dizer assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tanto Jeremias, capítulo 33, versículo 3, quanto Jeremias 29, 12, quanto Salmos 63, 20, são
versículos que falam sobre a oração, em que Deus, ele ouve e atende às nossas orações. Se aquele juiz, ele sendo mau, se aquele juiz, ele era injusto, se aquele juiz não temia homem, não temia a ninguém, se ele não tinha compaixão em seu coração, ele atendeu o pedido da viúva, de tanto ela o importunar, quem dirá o nosso Deus, que tanto nos ama? E nós sabemos que as Escrituras, elas nos dizem que o Senhor, ele ouve as nossas orações. Salmos 63:20, bendito seja Deus, que ouve as minhas orações e não aparta de mim o seu amor. Então sabemos que o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. O nosso Deus, ele ouve e responde às nossas orações. Então John Piper, ele também tem uma frase que nos diz assim: Deus nunca ignora seus filhos. Ele nunca está ocupado demais. Nunca com falta de recursos. Nunca confuso. Nunca indisposto. Ele sempre está atento. É sempre gentil, sempre atento, sempre sábio, sempre amoroso. Ele ouve todos os pedidos de seus filhos humildes e confiantes e responde com o que for melhor. Sempre vale a pena orar. Sempre. Meus irmãos, sempre vale a pena nós estarmos em oração. Nós, quando estamos orando, nós estamos conectando o nosso coração ao nosso Deus. Nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Nós estamos apresentando diante de Deus as nossas petições, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Então, sempre vale a pena estarmos em oração. Diferente do juiz iníquo, que não tinha compaixão, Deus, ele não tira de nós o seu amor. Ele não tira de nós a sua misericórdia. Ele não tira de nós a sua graça. Ele sempre nos ouve. Mas, se ele vai responder segundo a nossa vontade, aí já é outra história, né? Sabemos que ele é Deus, que ele é soberano e ele está acima de todas as coisas. E por ser um Deus tão justo e tão bom e tão santo, nem sempre a resposta às nossas orações será aquilo que a gente tanto deseja. Nem sempre. Na maioria das vezes, né? Ele nem sempre responde segundo a nossa vontade. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ele sabe como respondê-las. Responder cada uma das nossas orações. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Quando voltamos lá para Lucas, para a parábola do juiz iníquo. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Nós iremos ver o texto que nos diz assim, o versículo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus, ele ouve e responde as nossas orações. E o versículo diz, embora pareça demorado, mas, meus irmãos, Deus é um Deus que tarda, Deus é um Deus que demora. Ao contrário, né? Nós sabemos que Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 em diante, vai falar justamente que Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas, tem um tempo determinado para tudo. Para tudo há um propósito, para tudo há um tempo. Há o tempo de comer, há tempo de abraçar, há tempo disso, há tempo daquilo. Então, nós sabemos que o nosso Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Inclusive, para responder às nossas orações. Ao tempo certo. Deus, ele tem o tempo certo para responder às nossas orações. E esse tempo certo de responder às orações, nem sempre também está conectada com a nossa vontade. Nem sempre ele vai responder essa oração segundo a nossa vontade. Mas descansemos, pois sabemos que tudo que Deus faz é bom. Diferente de nós, que só vemos o hoje, que só vemos o agora, só vemos o presente. Não sabemos como será o futuro. E não sabemos quais serão as consequências de cada ação nossa agora no presente. Deus já está lá e ele sabe todas as coisas.
e ele sabe como responder às nossas orações. E por ele ser um Deus tão bom, tudo que ele faz é bom, inclusive quando ele diz não às nossas orações, inclusive quando ele diz espere aquilo que a gente tanto quer no momento. Ele sabe todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28, Deus vai falar o seguinte, que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam nosso bem, para o nosso bem. Inclusive, quando ele não responde às nossas orações instantaneamente. Inclusive, quando ele nos diz espere as nossas orações. Inclusive, quando ele diz não em nossas orações. Ele sabe como respondê-las. Ele tem um tempo certo para responder às nossas orações. E ele também sabe como responder. E o que ele responder vai ser bom para nós. Porque tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é maravilhoso. Tudo que ele faz concorre para o nosso bem. Porque os seus planos são bem maiores e melhores do que os nossos. Porque os seus planos não podem ser frustrados. Porque Deus, ele está no controle também de todas as coisas. E a Bíblia também está cheia de versículos que falam sobre oração. E um dos versículos que mais me chama a atenção em questão de oração é Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4, nos diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo... Perdão, irmãos, Tiago 4, versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, sabemos que muitas e muitas coisas que nós pedimos, Deus vai dizer não a elas. Porque não pedimos com o coração voltado para glorificar a Deus, né? Pedimos para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Então, se Deus responde não a essa oração, a esse pedido, que não será para a sua glória, isso é algo maravilhoso. Nós não entendemos no momento, né? Porque somos falhos e imperfeitos. Mas futuramente o Senhor vai mostrar que aquilo não era para a sua glória. E futuramente nós vamos louvar a Deus, porque ele respondeu não àquela oração que a gente tanto pedia. Mas Deus é bom, Deus é perfeito, e tudo que ele faz é bom, e é para a glória do seu nome. E a Bíblia está cheia também de exemplos, né? De exemplos de pessoas que perseveraram em oração. E um dos exemplos que mais me chama a atenção de perseverar em oração é o exemplo de Ana. Quando a gente abre lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós veremos uma mulher que é estéril, que era casada com Elcana. Elcana, ele era casado com Ana e com Penina, e Penina, ela tinha filhos, e Ana não conseguia ter filhos. Então, naquela época, isso era algo terrível, né? Porque é como se Ana, ela não conseguisse perpetuar a descendência, né, de Elcana. Isso era algo muito ruim, uma mulher que não tinha filhos. Então, Ana ela insistia em oração a Deus, para que Deus lhe desse um filho. E Deus concedeu a ela um filho, que foi justamente o profeta Samuel. E quando Samuel, ele já tinha uma certa idade de ser desmamado, Ana levou ele para o templo e o ofereceu, né, como um sacerdote, e como para a glória de Deus. Ela criou o filho para que o filho fosse para a glória de Deus. E nós vemos, né, em todo o 1 Samuel, Deus agindo grandiosamente na vida daquele homem, né, Deus sendo glorificado através da vida de Samuel. E fica o ensinamento também de Ana, né, que Ana estava ali orando a Deus e clamando a Deus por um filho, e clamando a Deus algo que seria para a sua glória. Então Ana persistia em oração, e Deus ouviu a sua oração, e a oração justamente para a glória de Deus. Ana, ela não queria um filho para fazer qualquer outra coisa, ou para esbanjar, ou para mostrar às pessoas que tinha um filho, tão quanto Penina, ou algo parecido, mas ela queria um filho e queria também apresentar esse filho para Deus. E foi isso que aconteceu, né, com o profeta Samuel.
E eu estava procurando, né, procurando saber mais ou menos assim, o que é que os estudiosos dizem, de quanto tempo Ana passou orando, né, por um filho. E alguns estudiosos dizem que foram mais de 20 anos que Ana orava por um filho. Mais de 20 anos estava ali Ana, no templo, orando a Deus por um filho. Então, irmãos, Deus, ele responde e ouve todas as nossas orações, mas elas não são instantâneas, de forma alguma. Pode demorar um dia, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, pode demorar 30 anos. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina a importância de a gente orar sempre e nunca desfalecer. A importância de estarmos dia e noite orando a Deus, dia e noite conversando com o nosso Deus, apresentando diante de Deus aquilo que está dentro do nosso coração, sejam as nossas preocupações, sejam pedidos, sejam pedindo a Deus arrependimento também dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, seja pedindo pela vida de alguém, intercedendo pela vida de uma pessoa para que o Espírito Santo toque naquele coração, para que ele venha o conhecimento da verdade. Então, precisamos sempre orar, todos os dias, não sei se são 10 minutos, 15 minutos, 4 horas, mas isso é algo bem pessoal, mas precisamos persistir em oração. Lembrando que se o juiz iníquo, ele atendeu o pedido daquela viúva, portanto, ela lhe importunar, quem dirá ao nosso Deus, que tanto nos ama e cuida de nós, está o tempo todo conosco. E também com a parábola do juiz iníquo, nós aprendemos várias lições, né? Uma das lições que nós poderíamos aprender nesta tarde é que a oração, ela é um antídoto contra o desânimo. A oração, ela é um antídoto contra o desânimo porque a oração nos conecta diretamente a Deus. Então, quando nós estamos conectados diretamente a Deus, quando nós estamos ali na sala do trono, sendo ouvidos por Deus, então o Senhor Deus, ele vai o quê? Renovando todas as nossas forças. Não sei se já aconteceu com vocês, mas em vários momentos da minha vida eu um pouco desanimada, um pouco fraca na fé, algo relacionado. E quando eu vou orar ao Senhor e quando eu vou ali, de coração humilde, de coração contrito, conversar com Deus aquilo que está acontecendo, quando termina a oração, parece que eu me sinto revigorada, né? Me sinto outra pessoa. O Senhor, ele vem e renova todas as nossas forças, mostrando que ele está no controle de todas as coisas, né? Quando nós oramos, nós estamos dizendo isso a Deus: Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. Eu estou aqui dependente de ti. Eu nada posso fazer, mas o Senhor pode tudo. Então, entregamos na mão daqueles que têm o controle de tudo. Então, a oração é um antídoto contra o desânimo. Quando nós oramos, conversamos com o nosso Deus, ele renova as nossas forças, ele vem renovando as nossas forças, vem renovando também a nossa fé, vem nos dando sabedoria também para agir mediante as circunstâncias difíceis da vida. A oração perseverante também, nós aprendemos com essa parábola do juiz iníquo, que a oração perseverante, ela também é um dever, né? Jesus Cristo deixa bem claro que é um dever nós orarmos insistentemente, né? Nós orarmos, perseverarmos em oração, o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Sabemos que oração é um privilégio, né? Nós somos privilegiados porque o Senhor, ele nos ouve, né? Nós somos privilegiados porque como filhos, ele está ouvindo as nossas orações. Mas Jesus Cristo também nos diz que é um dever de todo cristão, de todo salvo, né? De toda aquela pessoa que conhece a Deus e tem uma comunhão com Ele através de Jesus Cristo, que foi alcançado pela graça, perseverar em oração. Continuar orando, continuar conversando com Deus, perseverar em oração é um dever para todo cristão. Outra coisa interessante também, outra lição que nós aprendemos com esse texto, é que a oração não é um pedido a um juiz injusto. De forma alguma. Nosso Deus é um bom Deus, nosso Deus é um Deus amoroso, nosso Deus é um Deus misericordioso, que ouve e responde as nossas orações. E
acredito que bem melhor do que nós esperávamos, né? Porque Ele sabe o que é bom para nós. Deus, Ele sabe como responder às nossas orações no tempo certo e na hora certa, e de forma que seja boa para nós. Totalmente diferente daquele juiz iníquo, que só respondeu a oração da viúva porque ela lhe importunava. O nosso Deus, ele nos ouve e nos responde segundo a sua vontade. Não aparta de nós o seu amor, nem aparta de nós a sua misericórdia, nem aparta de nós a sua graça. Outra lição também que nós podemos ver nesse texto é que a oração ela não é atendida conforme a agenda dos homens, mas conforme a agenda de Deus, né? Sabemos que Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas, que é um tempo para todas as coisas, e da mesma forma para a oração. Nosso Deus, ele vai responder às nossas orações no tempo dele, da forma dele. Isso vai ser algo bom para nós. E uma última lição também que nós podemos tirar desse texto, nós conseguimos tirar desse texto, é que o fim dos tempos, né? O versículo 8, ele vai falar isso, Lucas capítulo 18, 8. Jesus diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele está falando que sabemos que quanto mais o tempo se aproxima, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, o amor se esfria. Isso quer dizer também que a fé ela vai diminuindo e que a ausência de oração está muito relacionada à questão da fé, né? O esfriamento da fé. A ausência de oração está relacionada a isso. Então, nós vemos também que o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé, né? Quando a gente para de orar, a nossa fé ela vai esfriando. Nós vamos perdendo a comunhão com Deus. E quanto mais se aproxima de Jesus voltar, mais a fé ela vai diminuindo. E a oração, a falta de oração é um sinal, né, desse esfriamento da fé. Então, irmãos, é basicamente isso que eu tenho para conversar com vocês nesta tarde, com um grande prazer. E dizer, né, a todos nós que aqui estamos, que perseveremos em oração, perseveremos orando, perseveremos buscando ao nosso Deus, todo o nosso coração contrito e humilde, lembrando que o nosso Deus, ele tem o tempo certo para responder às nossas orações, lembrando também que, diferente do juiz iníquo, ele ouve e responde às nossas orações, não porque nós importunamos, mas porque ele nos ama, mas porque ele está ali o tempo todo conosco. E também que por mais que ele responda não, ou espere, ele sabe o que está fazendo, porque todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Um grande prazer estar nessa tarde com vocês, que a palavra do Senhor, né, ela possa entrar em nossos corações e que possamos permanecer, né, em oração. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.